Obrigada, senhor presidente, senhores deputados que nos acompanham pelas redes sociais. É com grande tristeza que eu subo hoje nessa tribuna. O governo federal, o governo de Bolsonaro, começa a pagar hoje o tal do Auxílio Brasil, o programa que eles criaram para substituir o Bolsa Família. Acabaram com o Bolsa Família, um programa de 18 anos, estruturadíssimo, que foi um dos responsáveis por tirar milhões de pessoas da miséria. Mas como o Bolsonaro tem interesse eleitoral, fez um programa dele. Só que o programa do Bolsonaro jogará mais gente na miséria. Os dados são estarrecedores. E os dados que eu tenho aqui são os dados do governo, do Visdata, que fala sobre quem recebia auxílio emergencial, e do MDS, que fala quem vai receber o Auxílio Brasil neste mês de novembro. Os senhores sabem que hoje milhões estão nas filas, nas frentes das caixas, na frente das caixas econômicas, na frente das prefeituras, para saber o que vai acontecer com o auxílio. Pois é, e essas pessoas terão uma profunda decepção. Mais do que isso, a dor da fome. Das 39.355.000 pessoas que recebiam o auxílio emergencial, apenas 14.506.000 pessoas receberão o Auxílio Brasil. É isso mesmo, 25 milhões de pessoas não receberão auxílio nenhum do governo esse mês, apesar de estarem em situação de miséria, de não terem como comprar comida decente para sustentar as suas famílias. Eu pergunto, como essas pessoas vão fazer? O que essas pessoas vão fazer sem ter dinheiro, sem ter os R$300 para comprar comida? São 25 milhões de pessoas. E as 14 milhões de pessoas que vão receber, as 14.506.000 pessoas que irão receber, não receberão R$300, nem os R$400 anunciados por Bolsonaro. Receberão, em média, R$200. Eu pergunto para os senhores, a fome espera? Quantos de vocês conseguem ficar 3 ou 4 dias sem comer? Ou comendo o mínimo? A fome não espera, a fome dói, a fome humilha. E é isso que esse governo de quinta categoria está fazendo com o Brasil. Desestruturou um programa e cortou um auxílio emergencial. No meu estado, o estado do Paraná, 1.800.000 pessoas recebiam o auxílio emergencial até outubro. Agora, esse mês, apenas 400.000 pessoas receberão o Auxílio Brasil, o auxílio do Bolsonaro, e receberão cerca de R$200. Isso é inconsequência, irresponsabilidade, maldade, é de gente que não tem caráter. E onde está Bolsonaro? No Catar, passeando de motocicleta. Estava ontem, não me lembro em qual país, do Oriente Médio, tirando fotografias do quarto luxuoso, que custa 46 mil... que custa R$46 mil a diária. Ele disse, não, mas foi o rei que pagou. Mas não foi o rei que pagou a viagem dele. Não foi o rei que pagou o séquito de gente que ele levou junto, que não tem nada a ver com a viagem que ele fez. O que ele está fazendo lá? Por que ele não responde à fome desse país? Enquanto isso, o seu povo, Bolsonaro, come osso, come pé de galinha, passa fome. Eu quero saber o que ele vai fazer para 25 milhões de pessoas que não receberão o auxílio e para essas que receberão. Neste momento, o nosso companheiro Lula está na Europa, sendo recebido por presidentes, prefeitos, parece que vai ser recebido pela rainha da Inglaterra, recebendo mensagens de toda a Europa. Já o Bolsonaro, ninguém deu bola para ele. O presidente Lula foi aquele que fez a gente experimentar o Brasil fora do mapa da fome. Os jovens tiveram a oportunidade de serem doutores, ganhamos luz para todos, pleno emprego, em 90 dias 100 milhões de vacinados com a crise do H1N1. Já o Bolsonaro não dá para comparar. Só que essa realidade dura, ao invés de estarmos satisfeitos numa situação como essa, a gente está infeliz. Está infeliz porque enquanto o companheiro Lula é recebido inclusive pelo Papa Francisco, enquanto o companheiro Lula é respeitado internacionalmente, está em primeiro lugar nas pesquisas, a presença do Bolsonaro significa a continuidade da miséria do nosso povo. A juventude está fadada ao fracasso, porque aos jovens não tem nada programado pelo governo Bolsonaro. O Ministério do Trabalho
esquálido, como foi aprovado ontem, nós votamos, inclusive, queríamos muito mais, nada. Por essa razão, senhor presidente, tem uma fórmula para modificar tudo isso. É o povo, é a participação popular, é o povo gritando fora Bolsonaro, é o povo indo às ruas agora no próximo dia 20, dia da imortalidade de Zumbi dos Palmares, de Dandara dos Palmares e de tantos outros e outras que perderam a vida pela nossa causa. E a gente não perde a esperança. Enquanto Bolsonaro é carregado de ódio, Lula carregado de amor. E Nelson Mandela já disse, no que diz respeito ao racismo, luta que fazemos cotidianamente. As pessoas não aprendem a odiar. Aliás, as pessoas não odeiam, elas aprendem a odiar. E se aprendem a odiar, também aprenderão a amar. Vamos todos, no dia 20, em todos os cantos do Brasil, comemorar o Dia Nacional da Imortalidade de Zumbi, o Dia da Consciência Negra, o Dia da Solidariedade, do Amor e da Fraternidade. Obrigado, senhor presidente. Ele está com a urgência aprovada, ele está discutido com as lideranças, ele está pautado pelo presidente Lira e está discutido inclusive com os setores envolvidos. E, no entanto, saiu da pauta ontem, saiu da pauta hoje. Toda vez que a gente tem que discutir alguma coisa que é a favor dos trabalhadores, dos de baixo, gente até que está passando fome, gente que está com trabalho super precarizado e tal, não tem como discutir, se adia. Agora, quando é isenção de impostos, entende? Quando é defesa patronal, quando é defesa dos interesses de empresários, as coisas passam rápido aqui, deputado Rogério, passa a jato, entende? Então, quero lamentar essa questão e esperar que ele venha à pauta rapidamente. Mas hoje eu queria, em especial, retornar à questão das emendas de relator. E queria citar que os escândalos do orçamento que nós já tivemos, os anões do orçamento, lá em 93, a máfia dos vampiros em 2004, a máfia dos sanguessugas em 2006, e agora o orçamento secreto que se repete, é sempre para corrupção de um lado e de outro lado para manter base parlamentar, para impedir o impeachment do Bolsonaro e também para que eles consigam passar a pauta conservadora. Então é um escárnio que mesmo depois, deputado Joséildo, o Supremo Tribunal Federal, por 8-2, depois da liminar da ministra Rosa Weber, eles estão executando ainda as emendas de relator. Isso é um escárnio, isso é corrupção, entende? Quem está diretamente envolvido, os deputados, as matérias saem nos jornais, mandou 120 milhões para São Gonçalo, mandou 100 milhões para Arapiraca, para Belford Roxo, entende? Para Tauá, no Ceará. É brincadeira, é tratores, é motoniveladoras e tal, com sobrepreço. Tudo isso acontecendo nas nossas barbas. É por isso que a gente, mais uma vez, está querendo dizer o seguinte: vamos abrir uma CPI aqui nessa casa das emendas RP9 de relator, porque tem gente que é apaniguado, que recebe 100 milhões, a maioria, então, esmagadora dos deputados, recebe a emenda individual, que é de 15 milhões de reais, 16 milhões. Então, por que tem que ter? E o Lira, o presidente da casa, ainda está insistindo na questão que ele vai recorrer da decisão do Supremo e diz que vai dar transparência. Para concluir, agradeço 30 segundos. Só para concluir, eu queria dizer o seguinte: é o contrário. A Rosa Weber já mandou divulgar quem foi beneficiário. E quando divulgar, então nós vamos ver quem são os chefões aqui, que têm o direito de ser mais do que todo mundo, entende? Por comandar bancadas inteiras para provar que o presidente não sofra impeachment. Isso é corrupção, não